Bom, tudo certo, pessoal? Então vamos começar, tudo bem? Na aula de hoje, continuando a nossa conversa sobre compliance e contratos, né, revendo o programa, conteúdo, tudo aquilo que a gente tem falado, né, a gente acaba sendo, assim, de certa forma, um tanto quanto repetitivo, mas com base na doutrina, que eu tenho dado uma olhada, estou estudando sobre o tema, a gente realmente precisa deixar algumas coisas bem claras, né? Então, muda pouco, mas muda, né? Então, a disciplina, tal, apresentação, que vocês já estão bem acostumados, tá? Objetivos da aula, tá? Então, vamos definir os conceitos do controle interno, falar da sua importância, os componentes de um framework, né? Explicar o modelo das 3 linhas, né? Como que funciona uma auditoria interna, como que ela deve ser, e aquela questão do monitoramento com as métricas, né? Que o KPI, a gente tem lá várias métricas, cuidados que a gente tem que ter para verificar se os padrões éticos, né, se o compliance, se eu não estou correndo nenhum risco no funcionamento regular da empresa. Tudo bem? Então, normalmente falo aqui de novo, explicando o que a gente coloca, colocando um caso de uma situação concreta, né? Mas, num primeiro momento, vamos lá, né? Então, por que eu coloco controle interno? Né? Por que eu vou estabelecer regras, né? Porque, assim, como a gente tem falado desde o começo, que eu vou me preocupar com o compliance, né? Então, principalmente, pessoal, para evitar risco financeiro. Eu faço alguma coisa aqui que momentaneamente pode parecer vantajosa, mas que me põe um risco financeiro assim considerável, desnecessário, né? Eventualmente eu posso não ter essa vantagem ilegal momentânea e posso ter uma vantagem ilegal momentânea que vai trazer uma consequência negativa muito grande na sequência, tá? Então vamos deixar bem claro, riscos financeiros, risco de relações trabalhistas, com regulações diversas, com órgãos estatais, governamentais, com entidades diversas, né, questões tributárias e até mesmo a questão da reputação da empresa no mercado de trabalho. Então, todas essas consequências, esses problemas que podem ser acarretados por uma conduta não correta dos funcionários, por uma conduta fraudulenta, por uma conduta corrupta de um administrador, de um funcionário, pode trazer inúmeros prejuízos para a empresa. Então, evitando prevenir esse tipo de prejuízo, eu tenho que saber que sempre existe o risco, existe, vamos dizer assim, a tentação, né? Então eu tenho que criar mecanismos com eficácia, né, para que a minha operação não seja, não passe por esses problemas, né? Que eu não seja submetido a esse tipo de problema, né? Definição teórica de controle interno, né? Então eu posso dizer para vocês que o controle interno, né, é um conjunto de métodos, planos, atividades e políticas administrativas interligadas visando a evitar esses problemas, tá? Evitar prejuízos, danos à imagem e ao patrimônio da empresa, né? Obviamente que eu vou buscar, por meio desse controle interno, a proteção do ativo. Quando eu falo ativo, eu estou falando do patrimônio da empresa. Vou procurar manter, por meio desse controle interno, a veracidade dos meus dados contábeis, né? Eu posso ter uma contabilidade e posso ter aquela regra, aquela ideia simples de que o papel aceita tudo, né? Então eu tenho que ter cuidado com os meus ativos, tenho que ter uma contabilidade que reflita a realidade, né? E com esta situação eu atinjo uma eficiência operacional, né? Então, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, para que eu tenha segurança no que eu estou fazendo, para que eu não esteja sempre numa corda bamba, correndo inúmeros riscos, eu tenho que ter, sim, um controle interno pertinente, funcional, regular, para que a coisa seja correta, seja apta, né? Então, para isso, a gente introduz um framework, né, que seria Comitê de Sponsoring Organizations, ou seja, Comitê de Organizações Patrocinadas, estabelecer um modelo padrão de controles internos. Então, nós temos aí na doutrina, né,
inclusive não é uma coisa brasileira, é uma coisa que vem estruturada de um público maior, de uma competência maior, de países talvez diferentes, né? E que tem ali a sua mecânica já consolidada, né? Já demonstrada a sua validade em outras esferas que não só aqui. Tá? Então, este modelo, esse framework que nós vamos pegar, tem 5 componentes essenciais que devem funcionar sempre juntos. Então, é um framework, é um modelo, né, organizado, mas composto por 5 etapas, e essas 5 partes, essas 5 etapas, esses 5 elementos, todos têm que estar presentes. Se eu tirar um deles, automaticamente eu não consigo, eu não estou conseguindo fazer uma coisa correta. Então, tirou um pedacinho, é por aquele pedacinho que o problema pode chegar até mim. Tá? Então, eu tenho, obviamente, que tentar manter isso, tentar fazer com que esses modelos, né, de atividade, de organização, de cuidados internos sejam tomados. Como que eu devo fazer? São 5 componentes, e destes 5 componentes, eu digo assim, primeiro, ambiente de controle, né? Primeiro, uma coisa que nós já falamos, não adianta eu falar em compliance, não adianta eu falar em controle interno, se isso não partir do topo. Então, quem tem que estar efetivamente comprometido com padrões éticos, com funcionamento moral e correto dentro da empresa, é a administração. Né? Então, eu tenho que buscar uma conduta íntegra, ética, e isso tem que ser efetivamente refletido, demonstrado pela sua alta administração. Então, nosso primeiro item do nosso modelo de controle interno é que a conduta ética tem que ser refletida pelo gestor, né? Pelo topo da nossa empresa. Se não vindo de cima, não é de baixo que a coisa vai ser imposta. Okay? Isso não é uma coisa que o funcionário, que o subalterno, que o subordinado tem poder de implantar. Tá? O que mais, pessoal? A avaliação de riscos. Veja, é um tanto quanto redundante, como aqui nós já vimos falado na aula anterior, mas, lógico, tem que vir de cima? Tem. Tem que avaliar os riscos? Claro, um processo dinâmico de identificação e análise de riscos para o alcance dos objetivos. Então, vou trabalhar em determinada área, vou prestar serviço à administração pública, vou trabalhar num mercado público, num camelô, numa situação. Qual é o risco que eu tenho? Qual que é a situação? Quais são as tentações que vão passar pelo meu funcionário para que ele tenha uma conduta desregrada, antiética e busque obter uma vantagem? Então eu tenho que dar uma olhada, eu tenho que ver em que meio eu estou, em que mar eu vou nadar para saber que riscos eu vou correr. Tudo bem? Então é fundamental esta situação que venha do topo e que eu tenha um cuidado em avaliar efetivamente quais são as possibilidades, quais são os riscos, aonde que pode surgir uma fraude e essa fraude pode gerar uma suposta vantagem para alguém. Então, tomar cuidado com relação a isso. Terceiro elemento, pessoal, está ligado a atividades de controle. Tá? Então, tem que ter uma iniciativa de cima, tem que saber do risco que eu estou correndo e eu tenho que ter ações estabelecidas, né, dentro do funcionamento da empresa. Então, eu tenho que ter uma política, tem que ter uma regra, tem que ter uma norma. Quando acontece alguma coisa de errado, o que vai ser feito? Qual é a conduta? Né? E essas condutas nós temos que ter pelo menos 2 formas de condutas previstas. Né? Preventivamente, o que nós vamos fazer? Né? Como que nós vamos tratar com essa situação para evitar falhas? Aqui, um termo que a gente já deve mencionar na sequência, que seria a segregação de funções. Então, se eu segrego funções, eu estou prevenindo a ocorrência de alguma fraude, algum desvio de algum funcionário. Né? E mecanismos posteriores de tentar identificar falhas na conduta já tomada, nos atos já praticados, que seriam formas de reconciliar, né, rever, assim como eu posso pegar uma documentação contábil e rever se o que está lançado efetivamente confere com a documentação fiscal anexada, se o sujeito gastou realmente o valor
que está lançado na contabilidade, assim como eu posso fazer uma reconciliação, que é conciliar a documentação com os dados lançados, né? Eu posso também fazer uma varredura sobre os atos praticados dentro da empresa, ok? Então, eu vou analisar o que aconteceu no funcionamento da minha empresa, nas condutas realizadas, nos negócios firmados, e tento detectar, mesmo que posteriormente, por meio de verificações, a ocorrência de fatos irregulares. Mas eu tenho que normalizar dentro da minha estrutura mecanismos, formas de fazer isso, prevenindo, evitando que isso aconteça e buscando descobrir eventuais deslizes que possam ter ocorrido, ou seja, preventivamente ou detectando posteriormente. Então eu posso ter, quando eu falo ali, atividade de controle de contrato, por exemplo, vem lá, segregação de função em pagamento e aprovações em múltiplos níveis. Gente, o que eu quero dizer com a expressão segregação de funções? Às vezes a gente fala segregar funções. Gente, coloco aqui, segregar função nada mais é que pegar essas etapas críticas assim e dividir a função em mais de uma pessoa, tá? Com segregações de função, em um princípio, né, como controle interno, é eu dizer assim, olha, sujeito lança e o outro dá o ok. Né? Então, eu preciso que pelo menos duas pessoas ou mais pessoas participem, uma validando a conduta do outro. Então, quando eu falo segregação de função, na verdade, eu estou pensando em fracionar, né, aquela conduta, para que eu não deixe o poder isolado na mão de apenas um colaborador. Tudo bem? Então não é deixar uma pessoa, ele que o único que vai mexer com o dinheiro, mas ele faz o pagamento, o outro lança e o outro faz a verificação. Tá? O outro faz a conferência contábil para ver se está tudo certinho. Então, eu segregar, eu dividir essas atuações de modo que eles tenham que colaborar um com o outro e um possa ser responsabilizado com relação a isso. Mecanismos de que isso seja automaticamente verificado, né? Essas coisas têm que ser automáticas por meio de sistema, por meio de inteligência artificial. Hoje em dia eu mesmo tenho começado a utilizar a inteligência artificial e tenho feito bastante coisa com isso, pessoal. Tenho utilizado, comecei o Perplexity e usei bastante, tem meus espaços, é uma inteligência artificial bem interessante, mas, por outro lado, eu achei o Gemini do Google, que eu tenho uma assinatura, também funciona muito bem. Para algumas coisas é melhor, questão de imagem, ilustração, trabalhos, tem funcionado. E eu tenho usado o notebook também do Google, porque lá você consegue fazer uma infinidade de coisas, você joga material, reorganiza, pede para ele fazer. Então, é muito funcional, tá? Então, hoje, utilizando, por exemplo, o notebook, eu tenho conseguido colocar vários documentos, verificações, fazer perguntas. Então, a coisa assim está funcionando de uma forma automática bem interessante. Dá para você pedir para que ele faça conferências, leituras, coisas bem interessantes. Então, e cada vez mais mecanismos de verificação automáticos, com principalmente aí no momento que a gente vive da inteligência artificial, vão tornar-se mais acessíveis e mais automáticos. No entanto, mesmo assim, pessoal, sempre pode existir um gênio que burle todos os sistemas, e é preciso que você tenha também um certo cuidado por meio de rotinas físicas, rotinas normais, ter uma responsabilização bastante clara para evitar problemas maiores. Tá? Por exemplo, limite de alçada para aprovação de novos fornecedores. O que ele está sugerindo aqui? Normalmente você compra de fulano tal. Vai comprar de uma pessoa diferente? Pode comprar, desde que o valor seja X. O valor ultrapassou isso, o sujeito vai lá, faz o cadastro, tá tudo certinho,
Para fechar a negociação, eu segrego a função e coloco uma outra pessoa com a obrigação de fazer a verificação e aceitar com que aquele negócio seja realizado com o novo fornecedor. Exemplo simples, pessoal, né? Não é só pagar, de repente é comprar, é ordenar, é autorizar. Muitas coisas podem ser utilizadas de uma forma um tanto quanto negativa. E vou dizer aos senhores, nós conseguimos ser extremamente criativo para criar coisa nova, para criar desvio, para fazer assim falcatruas, né? É realmente incrível a criatividade com que as pessoas têm. Quarto item, pessoal, do nosso framework, né? Então, informação e comunicação. Eu tenho que gerar informações que correspondem à realidade. É extremamente comum fazer uma coisa e anotar outra. É extremamente comum o funcionário anotar o seu cartão ponto de uma forma diferente do que realmente ele está trabalhando. Para quê? Para compensar alguma coisa, fazer um acerto. É correto isso? É óbvio que não. Eu tenho que ter informações documentadas e controles que sejam fidedignos, ou seja, que sejam representantes reais do que aconteceu de fato, sejam verdadeiros, não que sejam feitos apenas para cumprir uma regra, para cumprir tabela, para dizer que foi feito. Eu não posso aceitar esse tipo de situação. Uma das coisas mais impactantes em tudo é o acesso à informação correta. Se eu não tenho acesso à informação correta, eu comprometo todos os negócios que eu estou fazendo, todo o funcionamento da empresa. Então, eu preciso de informações fidedignas, informações que realmente correspondam à realidade, para que eu consiga ter um funcionamento, um controle correto da empresa. Então, se eu não tenho informação correta, a decisão que o gestor vai tomar pode ser equivocada, porque ele imagina uma realidade e a realidade é outra, né? Então, claro, dentro da seara do controle interno, do compliance, da ética institucional, muito simples de imaginar isso. Mas eu posso ir além. A questão da informação, ela é fundamental não só para digamos assim, a regularidade, né, das atividades internas, mas também para o sucesso da administração como um todo, né? Tem que ter assim comunicação, tem que ter responsabilidade para aquele colaborador, né? Comunicação externa, tem que ter padrões éticos, tem que ter notificação. O sujeito tem que saber como que funciona a regra dentro da empresa, como que a empresa pretende trabalhar, quais são os seus objetivos, como que ela deve fazer ou deixar de fazer, no caso de algum problema, quais as atitudes são tomadas. Então, efetivamente, são destas coisas que a gente fala, tudo bem? No item 5 do framework, pessoal, a gente pega lá atividades de monitoramento, que são, assim, avaliações contínuas ou pontuais para certificar a abrangência dos controles. Ou seja, eu tenho que ter um mecanismo periódico, regular ou absolutamente aleatório, tem que ter de alguma forma para verificar, está funcionando? Né? Está tendo problema? Não está tendo problema? A comunicação está funcionando? Né? Tá tempestivo quer dizer está no prazo, está dando tempo das coisas funcionarem. Então eu tenho que fazer um diagnóstico que seja hábil, que seja contemporâneo, né, com o que está acontecendo, para ter um tempo suficiente para consertar algum problema que exista. Tá? Então eu tenho que fazer isso. Por isso, esse ciclo de planejar, executar, verificar e agir da melhoria contínua. Então, tudo que vai ser feito, toda a minha rotina, todas as minhas condutas, as minhas trilhas, né, devem ser assim organizadas. E constantemente eu tenho que planejar, executar, verificar e agir
de uma forma que verifique sempre se estão sendo tomadas, se não estão havendo deslizes, se eu não estou deixando o meu colaborador à margem de um sistema assim que tenta buscá-lo para o lado escuro, né? Para tenta levá-lo, tenta desviar a sua função de alguma forma. Níveis de maturidade dos controles. Então, eu vou ter vários controles. Vou ter uma auditoria, vou ter uma prestação de contas, vou ter uma revisão do caixa pelo colega, vou ter a alteração de postos de trabalho para verificar se está tudo funcionando perfeitamente, se um funcionário tem condição de trabalhar com o outro. Então, eu posso pensar assim, diversos mecanismos para conseguir fazer a verificação dentro da rotina da empresa. Então, primeiro, eu vou ter controles, né, que não são confiáveis, níveis de maturidade de controles, né? Para que eu tenha um controle, eu vou dizer que ele não é confiável se não tiver um mapeamento, se eu não tiver uma sequência, se eu não souber como que é, não tem um mapeamento, não tem uma visão disso, não posso confiar nele. Ele é informal se ele depende de pessoas específicas. Então, depende do dia que o gerente quer. Não? Então, é absolutamente aleatório. Então, é informal também. Agora, se eu tenho um controle que tem um procedimento mapeado, que tem um procedimento organizado, olha, de tempo em tempo vou fazer aqui, vai ser feito assim, assim, assado, tal. De tempo em tempo vou vir aqui, vou escolher um dos caixas e vou fazer o fechamento dele para verificar no meio do dia se está tudo certinho. Então, existe uma regra, existe uma coisa conhecida. Não é aquela ideia de, no meio do jogo, você criar alguma coisa. Então, se não tem mapeamento, não é confiável, não é aleatório. Né? Eventualmente pode servir para descobrir algum problema, mas eventualmente pode ser feito só para crucificar alguém, só para complicar a vida de alguém. Então, se eu não tenho uma regra, se eu não tenho um mapeamento, se eu não sei quais são as por que eu vou tomar aquela atitude, ele não é confiável. Né? Se depende exclusivamente de uma pessoa, né, também ele é informal. Agora, se ele for mapeado, organizado, tiver uma forma correta, uma periodicidade, né, se tiver um gatilho que desencadeie ele de forma regular, eu posso dizer que eu estou diante de um processo mapeado, né, e que está funcionando, que está implementado. Por exemplo, tem uma rotina aqui em posto de gasolina, né, que é a verificação das bombas. Como que funciona isso, pessoal? Normalmente, o posto de gasolina ele é obrigado a ter um bujãozão assim que tem uma medida exata. Né? Daí o cara vai lá, pega aquele bujãozão e aciona a bomba de gasolina. Quando ele encher, tem que dar exatamente o que está medindo naquele galão específico, que é de metal tal. O que é isso? Isso é um procedimento de verificação. Como que faz? Sempre que tiver alguém verificando. É mapeado? É alguma coisa? Não é, é muito informal. Então é 100% confiável? Também não é. Tá? Mas existe o mecanismo, mas existe a coisa que está lá. Então, é 100% confiável? Não posso dizer, não é 100% confiável. Ele é informal, porque depende de alguém provocar. Então, ele não é padronizado, porque ele não está mapeado e não tem uma implementação regular. A única coisa é que diz assim, todo posto de gasolina tem que ter um galão daquele, para que se alguém falar que acha que está errado, que a bomba está marcando, o cara vai lá e faz aquela verificação na frente da pessoa. Tá? Exemplo simples. Monitorado com testes periódicos. Então, se é padronizado, tem um mapeamento e ele está em funcionamento. Se é monitorado, ele tem uma periodicidade específica. Tá? E otimizado, uso intensivo de automação e tecnologia. Então ele é feito pelo sistema regularmente. Sim. Então ele é otimizado. Por exemplo, pessoal, eu sei que banco, Itaú, por exemplo, procedimento de fechamento de caixa, é uma rotina eletrônica hoje em dia. Né? Então, você vai fechar o caixa já automaticamente já lhe dá todos os dados, ele diz o que tem que fazer
E se você vai contar quantas notas tem de cada uma e dizer ok, ele que vai dizer para você se está certo ou não. Ah, nesse caso, né, ele é padronizado, ele é periódico, ou seja, ele está monitorado, e vou dizer que ele é otimizado também, por quê? Porque ele está aí de um uso intensivo com diversos recursos tecnológicos, tá? Por quê? Lógico, né? O banco tem muito cuidado. Naquela leitura de risco que ele fez lá, obviamente que o caixa, né, é uma das atividades mais tentadoras que nós temos. É uma das principais atividades e que mais risco podem trazer para a instituição financeira. Tudo bem? Certo, pessoal? Estão me ouvindo bem? Está sendo útil? Está todo mundo quieto? Parece que está tudo em ordem? Tranquilo, professor, tudo em ordem. Então, beleza. Modelo das 3 linhas de defesa. Pessoal, o modelo das 3 linhas, né? Nós vamos dizer assim, na primeira linha tem a gestão operacional, que identifica e mitiga, que tenta diminuir os riscos do dia a dia. Então, primeiro momento, sempre operacionalmente, vou identificar e tentar diminuir os riscos, diminuir a exposição do meu colaborador. Segunda linha, um compliance, um risco de controle, um apoio, um monitoramento especializado. Então, criar toda uma estrutura. Num primeiro momento, olha que está o risco. E vamos tentar resolver. No segundo momento, vamos fazer uma rotina, tem uma política dentro da empresa. Num terceiro momento, uma auditoria interna. Né? Então, uma avaliação independente e objetiva para ver, viu, do que nós fizemos, tem algo de errado? Tem alguma coisa que tem que ser feita diferente? Então, é isso que a gente coloca aqui. Tá? Então, 3 coisas, 3 instâncias onde o nosso controle deve ser avaliado. Nesta seara, pessoal, a gente fala auditoria interna, e daí eu tenho que falar um pouquinho mais com relação à auditoria interna propriamente dita. Então, eu vou dizer que é uma avaliação independente e consultiva, né? Uma consultoria. Né? Então, eu vou pegar uma situação, independente de qualquer outra coisa, e vou avaliar. Né? Qual que é a diferença entre eu falar compliance e eu falar auditoria? A auditoria é periódica, é uma amostragem. Né? Então, eu vou escolher um caso aleatoriamente, por algum motivo, e vou fazer uma auditoria naquele caso para ver se existe algum problema. Então, isto é auditoria, uma auditoria interna. O compliance é o quê? É aquele conjunto de rotinas permanentes que eu imponho dentro do funcionamento da empresa. Então, compliance é o quê? É uma política, é o jeito correto de fazer. Então, é o compromisso com a ética e a moral nas atividades da empresa, que cria uma rotina, mecanismos corretos. O que é uma auditoria? A auditoria é uma das ferramentas do compliance, que é quando você escolhe uma situação pontual, por algum motivo, por sorteio, por amostragem, pega aquela situação e vai analisar os pormenores para ver se está tudo correto. Né? Tem que olhar, tem que falar com o conselho de administração, tem que ter cuidado, quem vai fazer auditoria tem que ter liberdade para isso, né? Para evitar problemas, deslizes e diversas situações que podem causar problemas. Mas o importante aqui é dizer o quê? Compliance, comprometimento da empresa, conjunto de ações voltadas ao desenvolvimento ético das atividades da empresa, visando minimizar prejuízos nas mais diversas áreas. A auditoria, uma ferramenta, né, que é utilizada esporadicamente, né, periodicamente, por amostragem em algum critério específico da empresa. Monitoramento no programa de integridade. Tá? Então, essencialmente, né, segundo a Central Controladoria Geral da União, é um pilar essencial para o funcionamento de um compliance, que eu faça por meio disso, que eu digo por meio disso,
um acompanhamento do código de ética, de políticas da empresa, tudo certinho. Então, eu tenho que criar, de acordo com a Controladoria Geral da União, mecanismos que possibilitem verificar se as condutas tomadas estão eticamente corretas e se o código de ética da empresa está sendo seguido. Além disso, eu posso ter inúmeros terceiros, inúmeros colaboradores que não necessariamente sejam funcionários da empresa, e esses terceiros também têm a obrigação, eles devem submeter-se à empresa de um modo geral, as suas regras e o código de ética da empresa, evitando sempre erros, né, e situações. O KPI, né, pessoal, são as chaves de performance, os indicadores chaves de performance, né, são métricas, né, quantitativas, né. Qualitativo é quando eu vou analisar para ver, tá bom ou tá ruim, né? Então, quando eu falo uma análise quantitativo, é aquela coisa, né, você é bom, médio, regular, tá? Para ser aprovado tem que ser pelo menos bom. Ótimo, beleza? Agora, quando eu falo uma análise quantitativa, eu vou lá em números, né? Então, as nossas chaves, os indicadores chaves de performance, eles são, né, um mecanismo quantitativo. Eles não vão me dar um conceito de bom, médio, ruim, né? Eles vão me dar números que estes números, dependendo da quantidade de o que eles forem, eles vão demonstrar se a situação está positiva ou negativa, se eu estou conseguindo cumprir, os meus controles estão sendo efetivos ou não, tudo bem? Um exemplo de verificação dessa métrica quantitativa por meio dos indicadores seria: quantas denúncias nós temos? Quantas denúncias foram verificadas? Essas denúncias chegaram a algum lugar? Realmente existiu algum deslize do nosso colaborador? Então, denúncias. Quantas denúncias? E as denúncias chegaram a algum lugar ou não? Poxa vida, é muito assim, ótimo não ter denúncia. Agora, ter um monte de denúncia e nenhuma denúncia chegar a lugar nenhum é horrível. Então daí eu não tenho nenhuma denúncia. Por que não denuncio? Porque não adianta nada. Tudo bem? Então, ter assim uma relação entre o que vem de notícia e o resultado que se alcança é muito relevante. Tem treinamento, as pessoas estão cientes disso. Eu tenho, assim, os meus colaboradores, eles estão preparados para atuar naquele ambiente de risco que é o que a minha empresa está inserida. Tem que ter cuidado com isso, né? Quando aparece uma falha, pessoal, quanto tempo leva, né? Sim, o direito é o direito, mas se demorar demais, pessoal, deixa de ser direito, né? Então, assim, se eu não consigo ter o que é meu no tempo certo, passa a ser injusto, passa a não funcionar. E se eu tenho uma denúncia e a minha denúncia leva muito tempo para ser resolvida, eu estou dizendo que o meu sistema também não está funcionando. Então eu tenho uma denúncia, tem que resolver? Tem que resolver. Por exemplo, pessoal, OAB tem o Conselho de Ética. Já falei para vocês que fui presidente do Conselho de Ética. O que é isso? Tem uma conduta ética que os advogados têm que tomar, como que tem que funcionar, o que pode fazer, como que trata cliente, desde forma de tratativa, postura, até em relação à prestação de contas, dinheiro, responsabilidade em processos. Tem muita coisa que pode ser discutida dentro do Conselho de Ética quando você acha que o advogado não trabalhou corretamente, tá? Um problema evidente da OAB que existia quando eu cheguei lá. Tinha muitas denúncias, muitas representações abertas, e a maioria absoluta delas eram prescritas, porque o Conselho de Ética não fazia nada, demorava demais, não julgava, não instruía, não verificava, né? Então, chegamos lá, quando nós assumimos o Conselho, eu com um colega, a gente foi lá, achamos numa gaveta 600 representações que estavam todas prescritas. Já tinha passado muito tempo, não estava mais, não existia mais tempo hábil para fazer resposta alguma. Obviamente que aquilo ali era um descaso absoluto.
E isso mostra que na advocacia, naquele momento, na comarca de Ponta Grossa, a OAB não estava dando a mínima para os padrões éticos do exercício da advocacia. Tudo bem? Tentamos melhorar isso. Problemas existem até hoje. Se não tiver uma resposta para essa reclamação em tempo hábil. Inclusive, tem uma reclamação e não tem resposta, isso acaba sendo, não tem uma punição, isso acaba sendo um incentivo para quem fez a coisa errada. Não vai acontecer nada, vou fazer de novo. Tudo bem? Isso aí tem a ver com as nossas chaves, os indicadores chaves de performance. Tudo bem? Monitoramento de transações críticas, pessoal. Né? Então, é possível, né, usar a análise de dados, né, tentar assim colocar coisas mais ativas para ter cuidado com relação a coisas mais importantes, mais gravosas, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Neste caso, eu crio uma conduta específica. Alguém tem que autorizar, alguém tem que verificar, alguém tem que acompanhar o negócio. Por quê? Porque doar alguma coisa ou dar dinheiro para o patrocínio de uma atividade, eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque é muito fácil de ter um desvio. Pagamento duplicado ou sem lastro contratual, tem que evitar. Às vezes, errei, ou pago, puxa vida, não tem uma possibilidade, né? Quando eu vou, só essa questão do pagamento duplicado. Gente, eu advoguei por um rapaz que ele trabalhava para uma baita de uma empresa. Vamos dizer que a baita da empresa era Continental Pneus aqui em Ponta Grossa. Tá? Essa empresa, ele trabalhava como computador. E ele viu que era fácil, ficou tentado e fez um desvio milionário na empresa. Uma coisa assim de 1.700.000, se não me engano. Foi essa, 1.700.000, 1.800.000. Ele conseguiu desviar da empresa. Como que ele fez isso? Como que ele conseguiu desviar tanto dinheiro de uma empresa tão bem organizada? Ele criou tributos absurdos para ser pago por meio de boleto. Puxa, e os caras pagaram. Né? Umas coisas assim absolutamente absurdas que depois, na verdade, ele desviou e foi para o bolso dele. Então pagamento duplicado, pagamento sem lastro contratual, pagamento. É tributo, isso aqui. Tem que verificar muito bem o que está acontecendo. Você tem que ter uma confiança muito grande de quem administra, de quem está no seu caixa e quem é o seu contador. Vai que o contador inventa umas guias como esse que inventou, e ele conseguiu, inventando guias, né, desviar 1.800.000 da Continental. Fez isso? Fez isso. Tá? Então, para esse tipo de problema, desse caso, não teve problema com o fisco, teve problema com o prejuízo que a empresa teve. Tá? Então, pagamento, vai pagar, tem que ter uma rotina, tem que ter uma verificação. E não é a confiança em uma pessoa, não é a rotina. A rotina é ter alguém, ter outra pessoa fazendo a verificação, ter um sistema que analise isso, e não uma pessoa, porque uma pessoa sempre vai poder ser tentada. Interação com agentes públicos. Sempre que eu vou ter uma negociação, trabalhar, ter contato, fazer algo com um agente público, com um prefeito, com alguém, com um vereador, tem um projeto lá acionando a Câmara Municipal, sempre isso tende a dar problema. Se tende a dar problema, tomar muito cuidado. Né? Ver, né? Tem coisas, por exemplo, empresas que, olha, com órgão público você nunca pode ir sozinho, sempre tem alguém junto. Sempre tem que ser documentado. Então, coisas assim evitam um erro. Por quê? Obviamente que é uma operação, que é uma transação crítica. É um momento onde tudo pode desandar, onde o sujeito pode receber uma proposta indecente e, dependendo da situação em que a pessoa está, ela pode ser tentada a aceitar uma coisa ou outra. Tudo bem? Então, coisas assim muito comuns. E também a gente tem que dizer, às vezes o sujeito, num primeiro momento, dá um deslize,
E daí no segundo ele não tem nem mais possibilidade de dizer não, porque senão ele corre o risco de todo o que ele já fez vir por água abaixo, ser demonstrado. Então, às vezes, o sujeito comete deslize e sai do poder dele conseguir deixar de fazer aquela situação. Então, coisas assim concretas acontecem com uma certa frequência. Por isso a preocupação. Por isso que a gente vem aqui falar para vocês. Data análise de dados e inteligência artificial, né? A transformação digital, né? Claro, ao mesmo tempo que muita coisa fica mais ágil, por um certo ponto de vista, talvez fique mais fácil de fazer algumas coisas, e a gente vai precisar implementar mecanismos, né? Padrões que evitem fraude. Claro, uma IA bem treinada, situações, vão ajudar a evitar muita coisa. No entanto, eu vou ter uma série de outras coisas criadas para utilizar o mesmo poderio está do lado do mal, né, pessoal? E as pessoas também vão conseguir fazer algumas coisas. Então, muito cuidado com tudo que vai acontecer, né? Então, assim, tenho que tentar criar um sistema, criar uma rotina, utilizar uma inteligência artificial atualmente para evitar, buscar padrão de fraude, buscar a falta de fundamento, de justificativo, problemas efetivamente não aconteçam. É tentar, por meio desses controles, ser preditivo, prever os problemas que possam acontecer, as situações que possam acontecer. Lógico, erro apenas, né? Mas apenas comentando. Eu ouvi falar antes de ontem um golpe que os caras aplicaram um pessoal que eles pegaram uma pessoa que tinha um processo judicial e ligaram para ela, se passaram por advogado, simularam uma audiência onde tinha juiz, advogado, parte contrária, uma série de coisas, propuseram um acordo, mas conseguiram enganar a coitada do interessado que ele tinha que pagar um valor perto de 10 mil reais para que o acordo fosse efetivado. O coitado pagou e era tudo simulado, não era nem uma audiência real. Então, você veja o tamanho da criatividade com que as pessoas estão hoje, né? Em aplicar golpes, em fazer falcatrua funcionar. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado. A tecnologia nos ajuda, a tecnologia nos possibilita criar rotinas de verificação mais inteligentes, com certeza. No entanto, né, do outro lado, isso também existe. Por exemplo, pessoal, eu trabalho bastante com direito tributário. Se você pensar do lado do fisco, o que tem acontecido? O fisco estadual, municipal e federal, eles estão fechando o cerco. Tá? Eles estão começando não, eles já estão fechando assim digamos assim, o compartilhamento de informações entre eles. Então, se o sujeito paga IPTU, ele vai ter que declarar imposto de renda, porque a Receita vai ficar sabendo. Então, hoje em dia, as informações dos três fiscos estão todas interligadas. Para quê? Para melhorar a arrecadação, para evitar que o sujeito sonegue. Então, o fisco está muito à frente com relação a isso. Nós temos que criar mecanismos semelhantes para evitar que deslizes aconteçam dentro do nosso funcionamento, dentro da nossa empresa, que é o que pode nos trazer muito prejuízo, muito dano. Tudo bem? Investigação interna como controle detectivo, né? Então, tentar fazer uma investigação, teve uma denúncia, vou fazer um monitoramento, vou buscar, vou tentar achar o que está feito errado, quais são as ilicitudes, tem algum desvio, tem que aplicar uma penalização, tem que ter uma sanção, tem que ter, assim, o sujeito tem que cometer o deslize, tem que entender que fez uma coisa errada e aquilo tem que ter uma consequência. Se não tiver consequência, a gente vai ter por consequência disso não uma inibição, mas sim um incentivo para que o que é incorreto seja realizado. Então,
fazer a investigação, fazer um controle que detecte essas coisas, mas não só detecte, também puna, né? Quais são os problemas, pessoal? O que torna difícil? Aonde que eu tenho, torna-se complexo fazer essas situações? Quais são os fatores que nos dificultam? Primeiro, barreira cultural, né? As pessoas naturalmente são reacionários. Ah, mas sempre fizemos assim, por que vou mudar? Aí por que agora eu tenho que pedir autorização do outro cara lá? Para não ter problema, para não correr risco, né? Naturalmente, os negócios aumentam, a quantidade aumenta, o fluxo aumenta e o risco aumenta exponencialmente, ok? Então, infelizmente, a gente tem barreiras culturais. A gente tem assim, nossa, mas por que mudaram? Por que fizeram assim? Por que... Nossa, só para complicar. Não, não é só para complicar. É só para ter mais segurança, ok? Complexidade legal, né? Às vezes, pessoal, eu tenho leis, como estou mencionando uma lei americana, lei de corrupção, né? Isso eventualmente pode criar custos, né? Tem alguns mecanismos que eu posso querer implantar na minha empresa que pode ser considerado vexatório, que pode ser considerado um problema trabalhista. Então, nós podemos ter problemas relacionados a isso. Então, a lei pode impor alguma dificuldade, pode impor alguma limitação? Sim, é muito possível. Eventualmente, pessoal, a dependência de alguma tecnologia, de alguma situação diferente, algum ataque. Gente, é muito comum ataque hacker, coisas do gênero, né? Teve uma modalidade de ataque virtual, onde os caras implantam um negócio no teu computador, no teu servidor, daí eles vão lá, põem uma senha e eles só liberam para você se você pagar. Tá? Então os caras vão lá, implantam, hackeiam tudo, sequestram os seus dados e só devolve os dados se você fizer um pagamento. Mas como que eles vão exigir um pagamento? Exigem um pagamento em Bitcoin, uma conta lá, eles não conseguem rastrear, uma coisa muito bem elaborada. Para vocês terem uma ideia, a prefeitura de Carambeí, há uns 2 anos atrás, caiu num golpe desse. A prefeitura, né? Imagine como é que ficou a situação, e daí o que fazemos? Então, claro, né, a questão da tecnologia, ao mesmo tempo que ajuda e muito, facilita muito o nosso trabalho, também é utilizada do lado negativo, do lado negro da força, né? E mentes brilhantes estão pensando em golpe o tempo todo. Então, também o avanço da tecnologia, os ciberataques, né? A questão do monitoramento, a questão de spyware, de um monte de coisa, pode realmente dificultar o funcionamento do nosso cuidado, pode nos expor a mais riscos. Tudo bem? Aqui, pessoal, já caminhando para o fim, né? São umas aulas assim que são estranhas, porque só eu falo e vocês nem respondem quase, né? Nem falam nada. Mas vejam lá, eu tenho um caso prático da empresa Wells Fargo, né? De 1916. O que aconteceu? Abertura de milhões de contas sem autorização do cliente. Então se não me engano, aquelas remessas online de dinheiro, alguma coisa assim, e daí foram abertos um monte de meta para seus funcionários, e os funcionários foram lá e não, beleza, vamos bater a meta. Como que eles batiam a meta? Abriam conta para a pessoa que nem sabia que tinha conta. Consequência, multas, né, demissão, dano à reputação da empresa. Então, se teve um monte de problema, porque de repente abriam uma conta no meu nome lá, não sei aonde, eu nem sei que existe, e vou reclamar. Vou reclamar para quem? Para a empresa. A empresa não está nem sabendo o que aconteceu, mas foi um funcionário dela que fez. Fez por quê? Porque foi pressionado para cumprimento. Ok? Então, esse é um caso, né, em que uma empresa americana teve problemas, consequências, perdeu milhões por conta de problemas assim que a gente teve. Ok?
Então, coisas assim bem interessantes aconteceram, e aqui um exemplo prático de que isso pode ter consequência. Ou seja, as metas do negócio não podem atropelar a ética. Então, tem que abrir conta? Tem, mas tem que abrir conta de quem quer. Porque não abrir uma conta para deixar parado, para ter uma situação lá com o nome da pessoa. Então, esse aqui é um caso que ficou famoso nos Estados Unidos. Resumo e revisão rápida. O que nós falamos, pessoal? Controle interno protege e garante a longevidade da empresa. Então, se eu tiver controle interno, se eu tiver um compliance correto, funcionando dentro da minha empresa, proteja a minha empresa. Protegendo a minha empresa, eu garanto que ela vai viver por mais tempo. Estou garantindo a sua longevidade. Beleza? O framework é a base para estruturar a integridade. Então, aqueles 5 passos que nós mencionamos lá no framework, né, ele tem que ser considerado, né, a base, né, para uma integridade, para um compliance dentro da empresa. Tudo bem? A auditoria interna tem grande valia. No entanto, a auditoria interna é uma ferramenta do meu compliance. A auditoria é uma coisa pontual, o compliance é uma política de funcionamento da instituição. Tecnologia é aliada, detecta fraudes, mas por minha conta e risco eu coloco ali, ao mesmo tempo que ela auxilia na detecção de problemas e fraudes, obviamente que ela também é utilizada para que novas fraudes e novos falcatruas sejam criadas. Tudo bem? Pessoal, bem objetivamente, com relação ao que eu falei, algumas pouquíssimas questões. Me ajudem, falem comigo e respondam. Qual que vocês acham que é a resposta certa dessa aqui? Qual que é a resposta correta, gente? O que vocês me dizem? Letra D? Oi? Letra D. Letra B, né? Um ambiente de controle. Será que é isso mesmo? Sim, é um ambiente de controle, né? Porque é o primeiro parâmetro onde a alta administração demonstra o apoio visível ao programa. Sim, então, aquele ambiente de controle, o topo, né, o chefão, deve demonstrar que ele está comprometido com aqueles valores éticos que a gente pretende impor no funcionamento da empresa. E essa, pessoal, qual a principal diferença entre a atuação de compliance e auditoria interna? Essa é fácil. Essa é a letra C. Sim, compliance é rotineira, é permanente, é a política da empresa, é o espírito da coisa como um todo, né? A auditoria é periódica e por amostragem. A auditoria é uma ferramenta, o compliance é a política, ok? Aqui é a resposta. Outra, pessoal, terceira, qual que é essa? Letra A. Começa pela gerência, né? Daí os outros, nenhum deles, assim, tem muito fundamento no que está colocado. Então, sim, está certo o que você está falando. Beleza? E eu acho que é a última já, pessoal. O que vocês acham dessa questão? Vejam lá. É a O letra que D. caracteriza o nível otimizado, pessoal? É a letra D. D. Não,
Veja assim, o que caracteriza o nível otimizado na maturidade dos controles? A existência de apenas controles manuais, a dependência total da boa-fé, o mapeamento parcial dos processos, o uso de ferramentas de apoio, automação e monitoramento contínuo. Gente, é a D, beleza? Por quê? Porque eu não consigo fazer Eu falei sem a letra ser D, professor. contínuo, né? E eu vou usar ferramentas de apoio. Eu vou usar algumas coisas especificamente. Tudo bem? Última pergunta. Nós tínhamos falado a letra D, professor. Falaram a letra D? Então vocês tinham acertado? Verdade. Ah, menos mal. Então qual que é essa aí? Sob o monitoramento de transações críticas, quais devem ser priorizados para... O que eu devo monitorar mais de perto, gente? Eu acho que é a letra B. Letra B. Não, vejam bem. Letra D é compra de material de escritório. Não, letra B eu falei. D de bola. Horário de emprego, de entrada e saída? Eu acho que é letra C, né? Doação, patrocínio, que eu vou tratar com agente público. É isso que eu tenho que cuidar. Lembra do que nós acabamos de falar. Tranquilo? Vou doar alguma coisa. Para quem? Tem que tomar cuidado com relação a isso. Tranquilo? Aqui algumas referências e a aula hoje, conteúdo efetivo, era esse, pessoal. Tranquilo? Vou fazer chamada para vocês. Cíntia? Bom, tá ali. Débora, tá ali. Presente. Ellington, tá ali. Emily, tá Presente. ali. Jean Gabriel, tá ali. Matheus Gil, tá ali. Nicolas, também. Otávio, não tá. Pedro Gabriel, não tá. E a Raira está. Presente. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Então, da minha parte, estão dispensados. Fiquem à vontade e tenham um bom final de semana, pessoal. Tá bom? Boa noite, professor.